Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas a mais um podcast aqui no nosso ministério. Hoje estaremos no livro O Ministério da Maternidade, O Presente do Serviço, de Sally Clarkson. E será a nossa parte 5 desse livro maravilhoso que tem abençoado as nossas vidas aqui no nosso estudo Bem-aventurada. Eu sou Karina Barber e eu vou estar compartilhando um pouco com vocês do que esse capítulo me encorajou no meu lar. Vou começar com uma oração. Senhor Jesus, obrigada por cada mulher que tem feito esse estudo, que tem sido encorajada por essas palavras. Senhor Jesus, eu te peço que, em sua infinita graça, o Senhor esteja alcançando mais e mais mulheres de língua portuguesa e trazendo o Evangelho, ó Pai, para elas, para que elas sintam-se libertas para amar suas famílias, que elas sintam-se fortalecidas pelo Teu poder. Ó Senhor Jesus, nos ajuda nessa árdua função que é estar cuidando desse Teu rebanho no nosso lar, Senhor. Essas ovelhinhas tão amadas para o Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nos dê sabedoria, que nós não entristecemos o Senhor com nosso falta de testemunho, mas que o nosso testemunho possa estar sendo uma ferramenta para trazê-los mais perto de Ti. Em nome de Cristo, nós te agradecemos pela Tua provisão, pelo Teu cuidado e pelo Teu guiar gentilmente na nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. Então, meninas, Sally começa falando que Jesus pediu para que nós orássemos, por mais trabalhadores para a sua seara. Jesus olhava o coração das pessoas e focava em suas reais necessidades. Em uma prostituta, ele viu perdão. Em Nicodemos, um coração que buscava. Os religiosos da época tinham excesso de conhecimento e falta de humildade e compaixão. Eles permitiram que seu serviço fosse ofuscado pela sua religiosidade. É no dia a dia e suas relações que nossos filhos aprendem a conviver de uma forma santa. O serviço sempre tem um custo em tempo, energia, materiais ou esforço. Através do seu serviço, o filho dela, Natan, foi capaz de dar parte do seu amor e voltar renovado com o conhecimento que algo que ele ama fazer estava sendo útil nas mãos de Deus. Ela conta que o seu filho Natan, ele não queria ir para uma específica oportunidade de serviço. E ela o encorajou, não filho, vamos tentar, vamos ver como vai ser. E o levou, e ele voltou jubilante, muito feliz dessa oportunidade. Ele trabalhava com magia, truques de mágica, e ele usava o fundo evangelístico nesse ministério. Daí eles foram para um abrigo e eles estavam fazendo isso e as crianças ficaram super felizes nesse local. E ele sentiu realmente assim, o poder de Deus nas mãos dele, de poder estar alcançando o coração daquelas crianças. E ele chegou para casa, mãe, muito obrigado por ter me encorajado aí. Foi tão bom, as crianças estavam realmente felizes em ver o que eu estava fazendo. Então, assim, ela fala que ele se sentiu útil nas mãos de Deus e que muitas vezes eles precisam, os nossos filhos, desse direcionar e desse encorajar para fazer, para começar coisas difíceis, E que o serviço sempre vai ter um custo em tempo, energia, materiais ou esforço. Então, que os nossos filhos necessitam entender que sempre custa alguma coisa fazer alguma coisa para alguém. E que nós, como servos de Deus,
Nós estamos usando as forças, os custos, a energia, os materiais dele. Então, ele é quem provê essas coisas pra gente. A gente não vai ficar sem por fazer a coisa que Deus quer que a gente faça. A gente vai estar usando a coisa de Deus para o trabalho de Deus. Nós devemos compartilhar e envolver nossos filhos no serviço. Eles devem superar sentimentos de vergonha, inadequação ou preguiça. É necessário aprender a passar das nossas inclinações pessoais, naturais, e servir, quer queiramos ou não. Quando amadurecemos na fé, conhecemos melhor a Deus e nos tornamos mais atentos e compassivos à vida dos outros e suas circunstâncias. Então, aqui ela fala que à medida que a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai entendendo o que os outros precisam mais. A gente vai vendo o que é realmente necessidade. A gente pede a Deus que Ele esteja amolecendo o nosso coração para termos o discernimento, podermos compreender claramente aquilo que o Senhor deseja de nós na vida do outro, para que nem nós nos sintamos usados ou alguma coisa nesse sentido, mas para que nós nos sintamos úteis para a obra de Deus. Eu desejo liderá-los, no caso os nossos filhos, para longe de suas tendências pecaminosas, mostrar a eles domínio próprio e como usar a disciplina ao seu caráter, como caminhar com Deus e desenvolver um coração compassivo. Jesus, ele corrigia seus discípulos e os instruía. Ele mostrava como ministrar. Não desejo criar filhos para ouvirem o chamado de Deus e procurarem desculpas para segui-lo. Então, a gente não quer que os filhos compreendam o que Deus quer que eles façam e eles simplesmente dêem a volta e não façam, né? Nós queremos criar filhos para que eles estejam atentos, como o pequeno Samuel, né? A ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, né? Eu tô aqui. Ou Isaías que fala, né? Também, eis-me aqui, envia a mim. E Samuelzinho fala, o teu servo ouve, né? Então, assim, que nossos filhos estejam sensíveis. Mas eles só vão estar sensíveis, gente, se eles estiverem atentos, se eles não estiverem sobrecarregados com as coisas do mundo, que o coraçãozinho deles não esteja saturado por amor às coisas do mundo, mas que eles estejam atentos, que nós possamos parar o nosso lar para poder a gente buscar a Deus. Porque se você não busca a Deus, você não vai saber o que Deus quer para a sua vida. É bem simples, assim, não tem como você saber o que Deus quer sem buscá-lo. Então, nós, como pais, nós devemos estar guiando os nossos filhos nessa direção. Na direção daquilo que é bom, na direção daquilo que é útil, na direção daquilo que é seguro. O serviço efetivo e amoroso é menos uma ação de qualificação e mais de vontade. Quando Deus quer que a gente faça a obra, Ele vai qualificar a gente. A gente não precisa ser um expert em determinado assunto para servir a Deus. Sim, nós precisamos fazer um trabalho do Senhor com zelo, mas não significa que nós não vamos estar sendo aperfeiçoados pelo próprio Deus durante a executação da obra, né? Uma coisa é ficar animada e inspirada para ganhar o mundo para Cristo. Outra coisa é experimentar os requerimentos da vida real. Pecadora de seres humanos, principalmente meus filhos. Devo prover oportunidades de ministrar, mas, mais importante, devo ajudar que desenvolvam um coração compassivo ao serviço. Se você consegue, através das vivências familiares, mostrar aos seus filhos o que é compaixão, eles já vão estar meio caminho andado para poder estarem sensíveis a ouvir as necessidades dos outros e aquilo que o Senhor deseja que eles façam. Eu não compreendi que treinar meus filhos a serem santos levaria anos, Sally Clarkson, né? Fala, de trabalho diário, instrução e correção, encorajamento e segurança,
ciclo de lições, refeições, roupas e louças. Posso dizer claramente que criar meus filhos foi a experiência mais maravilhosa e a mais difícil já feita. O coração, ele deseja obedecer, mas a carne, ela é fraca. Em um dos momentos mais cruciais da história humana, os discípulos estavam cansados e não agiram em suas melhores intenções. Eles dormiram ao invés de vigiar com Jesus. Jesus está lá no Monte das Oliveiras e ele pede, para os discípulos para eles estarem vigiando com ele. E Jesus está com a Bíblia fala que Jesus estava com o coração turvo, que é aquele sentimento de você ter uma garrafa de água e chacoalhar a água a tal ponto que você não consiga ver através dela. E Jesus pede que eles façam isso. E eles tiveram um dia difícil, eles tiveram a refeição da Santa Ceia. Emocionalmente, eles estavam muito cansados também. Falando de cansaço aqui, comecei a bocejar. Eles estavam bem cansados. E Jesus fala, para eles estarem ali com ele e vigiarem, orarem. E eles dormiram. Então, assim, um dos momentos mais difíceis na vida de Jesus, ele não conseguiu ter esse amparo, Aprendemos com Pedro que devemos viver e superar falhas e desapontamentos para concluir o trabalho importante para Cristo. Além disso, naquela mesma noite, Pedro traiu Jesus, traiu a confiança de Jesus, traiu os anos, de encorajamento que Jesus ali investiu na vida de Pedro. E ele negou Jesus 3 vezes, como se ele não o conhecesse. E isso foi muito interessante, porque Pedro deve ter se sentido muito arrasado mesmo. A Bíblia fala que ele chorou amargamente, quando ele realizou o que ele tinha feito. E a Bíblia fala que Deus usa isso, essa queda de Pedro, para a glória dele. Porque através dessa queda que Pedro teve, a gente pode entender que é sim possível você pedir perdão a Deus e ainda fazer a obra de Deus mesmo depois de uma queda. E Pedro vai ali e serve ao Senhor. A gente tem, no livro Atos, todo o conhecimento ali que Pedro passa da vida do que ele teve com Cristo e das experiências para a igreja. E é muito bonito ver a rendição e a renovação na vida de Pedro. Depois desse triste momento, que ele caiu em pecado. Nós somos exemplos. Muitas vezes o Senhor me esticou acima do que eu achava que suportaria para aumentar minha fé e construir o meu caráter. Nós somos exemplos para os nossos filhos na esperança que sirvam ao nosso lado, humildemente, perseverando na fé e paciência, confiando no Senhor que os nossos filhos aprenderão o trabalho de sermos compassivos, serem servos compassivos. Então, que eles possam estar aprendendo isso conosco, que nós sejamos exemplo. Mas seu filho nunca vai aprender a servir se você não serve. Isso eu não estou falando de você se escravizar num serviço da igreja, de estar lá da hora que a igreja abre à hora que a igreja fecha. Eu estou falando de você ver pessoas em necessidade física, emocional, espiritual, e você ser disposto a ajudá-las. Você dizer, filha, a mamãe queria muito estar deitada agora, mas a gente vai ajudar a tal família que está precisando de ajuda nisso, numa mudança. Vamos tirar o dia para ajudar a tal família. Vamos tirar o dia para fazer visita para essa pessoa, sabe? Então, assim, a gente tem que poder estar com o coração aberto nos dons, que a gente serve, seja no louvor, seja no ensino, seja no aconselhamento, seja no encorajamento. Enfim, são muitos os dons, mas que Deus possa usar aquilo que nós somos chamados para a glória dele. Deus tem honrado o meu semear e me dado fruto, dando a ela um coração que deseja servir e é capaz. No caso, ela está falando da filha dela, que Deus tem abençoado
o lar dela, que a filha dela tornou-se uma pessoa que deseja servir. No final, minha medida de sucesso como mãe não será em quão bem eu ensinei meus filhos ou cuidei deles, mas se fui fiel em responder ao chamado de Deus na vida deles. Cada família tem um chamado, cada família tem uma missão. A família do pastor não vai ter a mesma missão da família do ministro do louvor, que não vai ter a mesma missão da família do médico, que não vai ter. Cada família tem sua missão. Aqui em casa, o meu chamado foi ensinar os meninos em casa. E Deus tem me capacitado e me dando a possibilidade de poder fazer isso por eles já há 8 anos. Mesmo com fibromialgia, mesmo doente, o Senhor tem me capacitado e a gente tem crescido como família através do ensino no lar. E eu posso testemunhar para vocês que hoje nossa família é muito mais forte por conta das vivências que nós temos, por conta do investimento que os meus filhos sentem. Eles não se sentem abandonados pela mãe, eles não se sentem abandonados pelo pai. Eles se sentem providos, cuidados e amparados. E que isso seja um presente que eu estou dando para eles para a vida toda, sabe? Para a vida toda. E que essas sementinhas que eu vou jogando todo dia ali de Cristo, que elas multipliquem para 10, para 100, para 1000. E que os meninos cresçam tendo a segurança do colo de Cristo para sempre na vida deles. Ver meus filhos desenvolverem um coração para o serviço de Deus e iniciarem a encontrar o seu ministério no mundo é um alvo alcançável para mim como mãe, pois Jesus tem me designado a cumprir o seu propósito. Quando enviamos nossos filhos à vida, do santuário dos nossos lares, o presente do Senhor, o presente do Deus inatingível irá com eles, equipando-os para o seu serviço. Nisto, o ministério da maternidade encontrará sua completude. Então, ela está em nós enviarmos os filhos à vida. Então, nós vamos preparando os filhos, né, nesses 18 anos que eles estão sendo filhos, que eles estão conosco, e que depois disso eles estejam sendo guiados, né, na vida pelo próprio Espírito Santo, que eles os guie, que eles os leve e que eles os equipe para a obra. Vamos à nossa oração. Paizinho amado, clarifica, Senhor, em nossa vida, no lar, a sua vontade para a nossa família. Nós sabemos que a tua vontade é perfeita, agradável e boa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplo de serviço, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. Que os nossos filhos aprendam o amor a ti pelo nosso testemunho de amor a ti. Que possamos inspirar e encorajar, trazendo nossos filhos ao teu colo, diariamente. Aumenta nossa fé, nos fortalece, Senhor, e frutifica nossos esforços. Em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãs. Estamos aqui no nosso último podcast do livro O Ministério da Maternidade. A gente vai começar o próximo estudo no livro Educando Filhas Segundo o Coração de Deus, de Elizabeth George. E ele vai ser o último livro desse ano, desse estudo bem aventurado, que tem sido, assim, maravilhoso para a nossa maternidade. Tem sido encorajamento, tem sido luz. E eu agradeço a todas as irmãs que comentam no cafezinho, seja aqui no YouTube ou no Instagram, que tem escutado o estudo, que o estudo tem encorajado a vida delas, porque muitas vezes eu realmente sinto que eu tô falando sozinha. Não é mais aquele estudo ao vivo, né? Mas esse feedback de vocês, essas respostas, elas me encorajam também a continuar e saber que vocês estão realmente utilizando, né, esses recursos que nós temos colocado aqui. E que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Eu tenho uma novidade boa para contar. Com a bênção de Deus, com a ajuda de vocês, nós conseguimos
adquirir o teclado para o meu iPad do ministério. E eu vou estar começando, agora no inverno, a tradução do livro Criando Filhos para Cristo, de Andrew Murray. Eu desejo publicar esse livro na língua portuguesa próximo ano. E eu vou estar fazendo os podcasts desse livro gratuitamente aqui no YouTube, através do nosso Ministério Cafezinho da Tarde. E desejo muito fazer a publicação desse livro para você tê-lo também em casa, com toda a base bíblica, para fazer a leitura, para presentear alguém. Então, eu peço que vocês orem, irmãs. Esse é um pedido de oração. Por esse estudo, eu sei que vai, assim, quebrar correntes nos lares, ele vai mudar famílias. E eu peço que vocês estejam orando por esse estudo, por essa tradução. Que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê força, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês, se Deus permitir, no próximo podcast. Tchau, tchau.